Olá, sou Paulo Eduardo, nós estamos chegando para mais um estudo no canal Minuto Missionário, seja bem-vindo, prazer te encontrar aqui. Estamos juntos aqui mais uma vez para estudar a Bíblia, né? Todos os dias nós chegamos aqui nesse canal para esse tempo de estudo bíblico. Estamos estudando Provérbios, versículo por versículo, pelo menos no capítulo 5, né? Estamos indo versículo por versículo porque nós não vamos conseguir fazer isso em todo o Provérbios. Alguns dias nós vamos estudar mais de um versículo, mas no capítulo 5 estamos indo a versículos individuais. O texto nos diz assim: o ímpio é preso. O texto nos fala o seguinte: quanto ao perverso e suas iniquidades, o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Hoje o nosso texto está em Provérbios 5 e 22, falando sobre o ímpio é preso pelos seus próprios pecados. Salomão encerra esse bloco aqui, a gente vê até o versículo 22, mostrando o destino do ímpio. Ele fala que ele é preso pelo peso do seu próprio pecado. A imoralidade, ela não apenas seduz, mas a imoralidade escraviza também. As suas iniquidades o prenderão, diz o texto bíblico. O pecado é a prisão que é construída pelo próprio pecador, né? O homem, ele se prende em algo que ele mesmo construiu. Ele começa cedendo às pressões, à tentação, e ele prende ou ele cai na própria teia que ele construiu. A imoralidade aprisiona mente, coração. O ímpio se torna escravo das suas escolhas. O pecado promete liberdade, mas ele entrega apenas cativeiro. Lembre de uma coisa: a pior prisão é aquela cujas grades foram construídas por nós mesmos. A escravidão do pecado, ela é voluntária. O pecado prende, e prende pela repetição, vai fazendo, se permitindo, e quando a pessoa percebe, está presa nisso. E com as cordas do seu pecado será detido, diz o texto bíblico. Sabe, o pecado amarra, o pecado limita, o pecado sufoca. As cordas representam esses hábitos destrutivos que a pessoa começa a fazer, e quando percebe, está preso nisso. A imoralidade cria laços que são difíceis de romper. O pecado, ele prende e impede a pessoa de crescer espiritualmente. O pecado é corda que se aperta a cada escolha errada. A cada escolha errada, a pessoa vai se aprofundando, se prendendo mais. A escravidão, ela aumenta com a prática. Agora, a sabedoria rompe com essas cordas pela obediência. É a pessoa deixar sabendo que precisa, sabendo que está deixando por obedecer a Deus. E ela vai rompendo com essas cordas da prisão. O próprio Senhor Jesus disse, né? Quando nós conhecemos essa verdade nos liberta. E se o Filho nos liberta, verdadeiramente nós somos livres, diz lá em João 8. Então, o pecado, ele é prisão, e o cristão sábio rompe as cordas pela obediência. A imoralidade escraviza, mas a pureza liberta. A sabedoria do Senhor, ela evita o cativeiro. E a pergunta que fica para nós é: será que eu tenho permitido que o pecado me prenda? Será que eu tenho construído as minhas próprias cordas? Ou eu tenho buscado a libertação pela obediência? São perguntas que nós precisamos fazer, e com muito cuidado, para não deixar ser preso nas próprias cordas que nós criamos. Hoje, então, nós percebemos: o pecado é prisão, as cordas são escolhas repetidas, e a sabedoria rompe esse cativeiro. O pecado escraviza, a sabedoria liberta. As cordas do pecado apertam até sufocar. Hoje, busque viver essa vida livre do pecado, rompendo as cordas do pecado. E não continuar pecando, sabendo que é errado e continua fazendo. Sabendo que não deve, continua fazendo. Vai se prendendo.
Isso é algo terrível, com consequências pesadíssimas. Que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê força, discernimento para romper essas cordas e continuar livres, verdadeiramente livres em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Até o próximo encontro.